Tática Timão na área fiel, aqui para mais um vídeo para vocês. Fiel nesse vídeo, vamos ver aí o Mano, né, falando na Energia 97, dando informações importantes sobre a possível, né, candidatura de Rosalá Santoro no Corinthians. Ele dá informações aí, fique ligado, tá bastante comunicativo e interessante esse vídeo, né, Fiel? E já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada do nosso timão. Todo dia vídeo e todo dia live aqui no canal. Um abraço, até a próxima. E vai, Corinthians! Quem vai quitar tudo? Fica tranquilo. É que o contrato envolvia a publicidade na camiseta mais o name rights, né? Que vergonha. Esse foi o maior da história, né? Acho que a maior vergonha de um time foi isso aí, Nossa, né? mas é pior. A Vergonha? vaquinha Vergonha foi ter o time que não conseguiu pagar o Wesley. Você tá de brincadeira. Vergonha, isso é bem a maior vergonha, né, velho, da história. Mas, ô Rafa, pra você, cara. Eu falar contigo. Diga. Essa treta mais política assim do Coringão, né, que tá rolando aí hoje. Cara, hoje, infelizmente, assim, a gente tá bem abaixo do que o Corinthians deveria. O Corinthians é uma potência hoje que, se fosse bem trabalhado, o Corinthians estaria nas alturas. Estaria batendo de frente com o Palmeiras, com o Flamengo. Estaria lá em cima, cara. Uma coisa que eu tenho, assim, comentado bastante aqui em redes sociais, isso aqui, mas faz parte, né? O pessoal fica, é SAF, que SAF, cara? SAF na casa do chapéu. Não tem isso. Coringão, cara, tinha que fazer, sabe o quê? Fechar a casinha por 5 anos. Tinha que entrar um cara legal. Eu tô confiando bastante aí no Rosala. Eu tô torcendo bastante para que ele assuma aí a presidência, que ele entre nessa luta. E o principal nosso o quê? Vamos fechar a casinha 5 aninhos, cara. Vamos trocar uma ideia com a torcida, chama lá o pessoal, faz uma live lá, uma coletiva de imprensa, chama todo mundo. Fala, galerinha, vamos fechar a casinha aqui 5 aninhos? 5 anos? 5 aninhos. O que a gente vai fazer? Mas, ô Rafa. Vamos pagar as contas, vamos montar um timinho aqui pra não ser rebaixado, entendeu? E tentar aliviar um pouco essas contas, cara, tá muito pesado. E quando o Corinthians não aliviar essas contas aqui, a gente vai continuar sendo chacota e tá difícil, cara. Mas, ô Rafa, vamos ser sinceros aqui, vamos lá. Primeiro, com relação aí ao que você disse, do Rosala. Eu até perguntei pro Rosala recentemente, quando a gente tava falando a respeito do processo que envolvia o Augusto, se ele tinha intenção de ser presidente, enfim. Ele falou que não, que no grupo dele ele não é a primeira opção ali, que no momento ele não seria candidato, caso houvesse uma eleição, caso o Augusto Melo seja de fato empichado no dia 9 de agosto. Segunda coisa, cara, quando você fala, vamos sentar lá e conversar, vamos fechar a casinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você acredita mesmo nesse monte sem vergonha que tá lá? Você acredita mesmo? Na boa, chega lá qualquer um, senta lá na cadeira lá e pega e fala, eu vou pagar as contas desse clube, me dá 5 anos. Você tá de brincadeira. Eu olho o horizonte ali, eu não vejo nada que preste. Nada. Infelizmente, cara, o Corinthians hoje ele tá cheio de caras que realmente não deveriam estar lá. Basta pegar, mano, a dívida que o Corinthians tem. E ela não consegue realmente reduzir, porque não é interessante para ninguém que está lá dentro reduzir essa dívida. Eles acreditam que o dinheiro é infinito e você vai pagando ali o curto prazo. Quando você toma um transfer ban, você vai lá e quita. Então, cara, na boa, o Corinthians ele não tem visão administrativa. E se tornar SAF também seria uma outra alternativa que não daria certo. O Corinthians só ia legitimar um dono que já existe dentro do Parque São Jorge, só não está no papel. Só que se virar SAF, ele realmente vai ter os direitos ali colocados em papel timbrado ali no cartório. Então, nesse ponto, Rafa, de verdade, o Corinthians ele precisava de decência e transparência se ele quisesse virar um time grande novamente na parte administrativa. Porque administrativamente falando, o Corinthians é um pardieiro. O Corinthians é um pardieiro. Qualquer zona de bairro é melhor administrada que o Corinthians, cara. Infelizmente. E o Corinthians hoje ele vive. O Corinthians hoje ele vive, não vou nem dizer que ele vive. Um jogador legal. Você pega aí o Flamengo e o Palmeiras, que são times que são bem administrados. Pô, todo ano os caras revelam uns jogadores da base top ali que você pega, os caras são vendidos por milhões. A gente não consegue vender ninguém, cara. O que a gente tem aí de potencial para venda hoje aí é o Bidon, que estão falando de 12 a 15 milhões. Pô, 12, 15 milhões, isso não vai ajudar em nada, cara. É dinheiro de pinga isso pro Corinthians hoje. Não tem como, cara. A gente precisava fazer uma reformulação nessa base. Hoje eu estava dando uma sapeada aqui acho que foi no canal do Kaká, lá do Catalão.
Ele tava falando que o pessoal tá começando a fazer uma limpa agora lá na base, né? O Augusto estava com 87 jogadores e agora eles estão reduzindo isso para pegar alguns ali que ainda prestam. Então, tinha que pegar um trabalho, fazer um trabalho legal de base para revelar jogadores bons, legais, para que pudessem ser vendidos por um valor legal, um valor bom, que pudesse ajudar a gente a quitar essa questão da dívida. E até um número que ele trouxe hoje, na questão lá da Arena, parece que 160 mil torcedores, cara, fizeram a doação da campanha lá da vaquinha. 160 mil torcedores é muito baixo, hein, cara? Para 35 milhões de torcedores que tem o Corinthians. É que não tem 35 milhões, mil? essa é a questão. Não existe esse número. Não existe esse número. Esse é o número mas vai brigar com o Ibope. Não, o Ibope não diz isso. Mano, também. mas é a mesma Lógico que coisa diz. falar que tem 40 milhões de flamenguistas. Não tem, é tudo balela isso aí. Mas, ô Rafa, pra falar a verdade, cara. Minha esposa, minha mãe, que não acompanha futebol, né? Não tá nem aí, né? Mas, agora você Rafa, entendeu. É número baixo. Mas 170 mil torcedores, por mais que você diga, mas tem 35 milhões, que seja 20, que seja 15, que seja 10, o torcedor, mano, e eu também fiz uma colaboração lá, mas ele não tem, cara, ele não tem de verdade a obrigação de pagar essa conta. Quem tem a obrigação de pagar essa conta é o próprio clube. E o Corinthians, ele, se fosse de maneira decente, bem administrada, e se não tivesse tanto incompetente, para não usar um outro termo, na direção do clube, o Corinthians ele seria um time autossuficiente. É que, infelizmente, o futebol ele virou um balcão de negócios há muito tempo. Há muito tempo. E o Corinthians é errado desde sempre. Porque, infelizmente, a gente tem situações nas quais a gente vê que tá tudo errado, e mesmo assim é conselheiro batendo palminha, é conselheiro aprovando contas, é conselheiro no senta e levanta a favor de quem interessa a ele, a favor de quem interessa a chapa dele. Então, cara, na boa, enquanto tiver ali pessoas dentro do clube que pensam mais nos interesses pessoais do que no do Corinthians, o Corinthians vai continuar isso, cara. E pra muita gente é importante o Corinthians nessa situação. Porque você acha que o André está triste, que o Corinthians tá em ruínas. Você acha que pro Duílio ele tá chateado porque ele abre as páginas policiais e vê o Corinthians novamente envolvido em alguma polêmica negativa. Esses caras, eles fazem de tudo quando eles perdem o poder para tentar dinamitar a administração de quem tá lá. E isso aqui não é uma defesa do Augusto, que o Augusto também pra mim é outro Duilinho. É outro que também teve a faca e o queijo na mão e tá provando que é um baita do incompetente do cacete. Então ele que se lixe também. Mas, cara, é um absurdo. Esse cara tão grande foi uma decepção, cara. Mas eu também, cara. Porque isso aí, hein? Vai falar mal dele, vê o Enzo aí, começa a encher seu saco, porque ele é o salvador da pátria, né? Mas, eu quero que se lixe também. Eu não ligo pra opinião no Instagram, não. Olha, Diga só. eu recebi uma informação agora. A informação agora é o seguinte. Começou esse papo de Corinthians, a audiência tá descendo. O negócio tá ficando Eu tô preocupado. A audiência sempre, filhão. Vamos trocar de assunto. Põe o Corinthians até quando não é notícia, ele é notícia. No ar, porque tá difícil o assunto agora, Corinthians. fecha aí o das banco. garotas molhadas. Vai, das garotas molhadas. Vamos tentar recuperar. Caiu tudo. Se fecha aí o banco. Tudo. Porque só tem 160 mil torcedores. Acabou tudo agora. Cara, acabou. 160 mil que pagou a vaquinha da Arena, o comédia. O 170 mil. É quem ama Deixa eu de tirar a fato o dúvida Corinthians. contigo, É quem ama de fato. Fala aí, ô Você que é um Rafa. cara bem estudado em relação ao Corinthians aí e tudo mais, né? Eu tava dando uma olhada também, há um tempo atrás, aí uma entrevista que o Rosala deu em outra rádio que eu tava ouvindo. Ele tava, na época que ele ainda tava no Corinthians, né? Ele falou sobre como estava a divisão das dívidas, né? Que era 700 milhões do estádio, parece que 800 e pouco de dívidas tributárias, e o restante ali que estava na casa dos 900 milhões, que eram dívidas trabalhistas, advogados, tudo mais. Essa dívida do estádio de 700 milhões, ela já está dentro aquele valor que foi vendido para Iperafarma ou não? Você tem essa informação Já tá aí? computado. Já deve estar computado, sim. Já foi. Cara, porque esse valor, a gente ninguém fala nada, ninguém divulga, tipo, pô, tá sendo pago tanto aqui por mês. Na época lá, acho que parecia que era 15 milhões por ano que eles iriam pagar, né? Não, mas tá tudo resolvido. A vaquinha vai quitar tudo. Fica tranquilo. É que o contrato ali, envolvia a publicidade na camiseta mais o name rights, né? Que vergonha. Você foi a maior da história, né? Acho que a maior vergonha de um time foi isso aí, Nossa, né? mas é pior.
A Vergonha? Vergonha foi ter o time que não conseguiu pagar o Wesley. Você tá de brincadeira. Vergonha, isso é bem a maior vergonha, né, velho, da história. A torcida do Corinthians, ela colocou, pra você que não sabe, a torcida do Corinthians, ela quitou 111 boletos da Arena. Até a última vez que eu tinha visto era 111 boletos da Arena. Agora, os 110 pilotos de R$1, né? O torcedor do Corinthians, ele não tinha obrigação nenhuma de ter feito o que ele fez. Então. E parabéns pra torcida. Isso. Agora, por exemplo, eu vi o negócio lá, ó. Olha lá, ó, você contribuiu, ó. Isso daí foi uma vergonha. Ó, apoiar pra contratar o Wesley. O outro aí que fez o Morumbi século XXI, que era pra cobrir o Morumtrica. Não compraram 2 telhas, cavaquinho que vocês fizeram. Não era pra cobrir nada. Peraí, velho, você quer comparar uma coisa com a outra, velho? invejoso. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Isso é uma vergonha, vocês não conseguiram pagar o Wesley. Velho. Aí outra. Mas não conseguiram pagar o Wesley. Pra vocês verem como vocês são incompetentes, velho. Mas não dá, mano. Não compara, mano. Não dá pra comparar uma coisa com a outra, né, velho? Não tem isso. É pra contratar um jogador que ruim pra cacete, que não é nem pra ter vindo também, né? Mas enfim, agora você tá maluco, né? O estádio com isso aqui não tem nada a ver, né, mano? Não, olha... O que não tem nada a ver? A torcida do Corinthians, ela arrecadou pro time 40 milhões. Tá ruim? Mais de 40 milhões. É, bacana. Isso vai servir pra pagar algum emolumento, o Igor Coronado, o prêmio do coisa. Não, o dinheiro da torcida foi destinado diretamente pra Caixa Econômica Federal. Não tem nada de porra de Coronado, não, irmão. Pagou juros de junho. Já foi diretamente pra conta da Caixa, filho. Pagou os juros de janeiro a junho, mas é isso aí. Não, pelo contrário, a torcida do Corinthians ela pagou as últimas parcelas que envolvem a amortização. As primeiras parcelas envolvem juros, filhão. A torcida do Corinthians pagou juros, não. No ano que vem tá tudo certo.